Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra para juntos estudarmos O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Sem a sua espuminha do microfone. E Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Graças a Deus. E o nosso Vinícius na técnica, já não suportando mais tantas horas de tortura, tendo que nos aguentar. Ele está louvando e glorificando o Senhor no trabalho. Isso. E hoje vamos dar início aí a um novo capítulo de O Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, capítulo 2, das manifestações físicas das mesas girantes. Então vamos lá, as famosas mesas girantes, como tudo começou quando Allan Kardec tomou aí contato com este fenômeno que deu origem aí essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos conforta, nos consola. Então, o item 60, Allan Kardec diz: dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos destas últimas, das que são provocadas. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que pela sua comodidade mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar esta espécie de fenômenos. Quando dizemos que este efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos, visto que são efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. Tertuliano trata em termos explícitos das mesas girantes e falantes. Isso é importante aqui, Paulo Renato, que o Allan Kardec nos traz, porque esses fenômenos não se iniciaram com a doutrina espírita, mas desde que a humanidade está aqui neste planeta, os fenômenos físicos são uma realidade. E graças a esses fenômenos que nós vemos lá aquela multiplicidade dos chamados deuses, né? Quer dizer, eram aqueles espíritos que de alguma maneira produziam ou supervisionavam aqueles fenômenos físicos, sejam eles aqueles da escrita direta, né? Tal qual no fenômeno lá do festim de Baltazar ou Balsazar, filho de Nabucodonosor, quando aparece aquele dedo escrevendo lá na parede, né, de uma forma direta, condenando a atitude lá do filho de Melquisedeque, né, ou Balsazar, como queira. E Kardec até num livro dos Espíritos, na introdução, ele coloca aqui no capítulo 3, ele fala assim: lembremos antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. Ele também, logo na obra primeira, no livro dos Espíritos, ele veio falando desses fenômenos, como se deu a observação dos fenômenos e a sua pré-existência, porque muitas vezes a pessoa acha que, como você falou, que foi a doutrina espírita que inventou o fenômeno. Então Kardec não inventou, como diz o povo, a doutrina espírita para depois inventar o fenômeno. Muito pelo contrário.
O fenômeno sempre existiu e a observação de Kardec e de outros tantos sábios da época, pesquisadores, a observação daqueles fatos naturais é que gerou a doutrina espírita. Maria de Fátima Miranda. É a chamada invasão organizada, né? Que ela ficou mais visível naquele momento para dar início à chegada do Consolador. Mas o fenômeno em si, ele está presente na Terra desde que o primeiro espírito que chegou. Vamos nós, dando continuidade aqui. Isso. Fala, Paulo Renato. Não, isso mostra que a humanidade encarnada nunca esteve isolada do mundo espiritual. Sim. Nós não somos prisioneiros do corpo físico. Nós estamos numa experiência no corpo físico necessária, mas há um contato permanente em todas as faixas de evolução, há um contato permanente da criatura encarnada com a criatura desencarnada. E é graças a esse contato que esses fenômenos se produzem. É importante sempre lembrar disso. Esse intercâmbio constante com o mundo espiritual. Continuando aqui a leitura, no início do capítulo 2 das manifestações físicas e da mesa girante, o item 60, no seu primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, diz Allan Kardec: durante algum tempo esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões, o fenômeno das mesas girantes. Depois aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, porquanto apenas o consideravam como simples distração. Duas causas contribuíram para que se pusessem de parte as mesas girantes. Pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda, que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, no entanto, consentiu que em 3 ou 4 predominasse o de que tratamos, coisa que a tal gente deve ter parecido prodigiosa. Quanto às pessoas criteriosas e observadoras, o que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nelas nascer algo de sério, destinado a prevalecer, passaram a ocupar-se com as suas consequências, a que o fenômeno dava lugar, bem mais importante em seus resultados. Deixaram o alfabeto pela ciência, tal o segredo desse aparente abandono com que tanta bulha fazem os motejadores. Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita, e por essa razão, algumas explicações lhe devemos, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado, e, uma vez firmada a teoria, nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. E aí, Maria de Fátima Miranda, nós vemos que hoje em dia, eu não me recordo nunca de ter presenciado uma mesa girar. Isso não é mais necessário e por isso os espíritos não se ocupam mais com esse tipo de fenômeno. Pois é, né? Eu lembro na minha infância, na juventude, a história do copo. Do copo, né? A coisa do mistério que estava em volta e chamava atenção. Mas aqui também nós vamos observar que ele está falando que as pessoas criteriosas, diante do fenômeno, começaram a compreender quais eram as consequências que saíam dali, né, de ordem moral para uma transformação, e eles ficaram mais com essa parte de realmente aproveitar o melhor. Mas nós vamos ver hoje em dia que, por conta dessa realidade do fenômeno e não sabermos ainda ter critérios para trabalhar com ele, nós vemos muita casa espírita também relegando o momento mediúnico como se ele não tivesse valor. Não é? Sim. É verdade que tem aquelas casas espíritas que eles precisam fazer uma opção entre a disposição dos recursos que tem a nível de recursos humanos, ou evangelização ou reunião mediúnica, entre um e outro a evangelização. Mas nós sabemos que aquela casa que tem o espaço, tem o material ali, tem o estudo, tem pessoas criteriosas, devem abrir a porta da reunião mediúnica, porque nos dias que nós estamos vivendo é um recurso de bênção e conforto e socorro. Porque é muito médio, olha, se todos os médios estudiosos da doutrina já tivessem nessa responsabilidade moral acentuada, a reunião mediúnica em si já não seria tão necessária.
Porque o próprio esforço moral do médium já seria uma reunião mediúnica ambulante no dia a dia, envolvendo espíritos e confortando almas. Mas como médium espírita, nem todos nós já não conseguimos ainda esse nível de interiorização moral tão idealizada. A casa espírita, que tem espaço, que tem material humano, e que tem estudo, e que tem o desejo sincero de uma dedicação, no momento que nós estamos vendo na Terra, é muita loucura. Sabe? Depois da pandemia a gente vê como nós podemos fazer uma avaliação como estivemos antes da pandemia na casa espírita. Muitos só se locomovendo de casa para o templo, de casa para o templo. Esquecemos, alguns de nós, de levar o templo para casa. Durante a pandemia foi um hospício no lar. Né? Então, essa ferramenta do fenômeno mediúnico hoje, calçado no Evangelho de Jesus e no esforço sincero do bem, é uma ferramenta de primeira para os espíritos nos socorrerem. Paulo Renato. Kardec coloca aqui na introdução do Livro dos Espíritos, ele vem falando sobre a questão da mesa, que é interessante a leitura. Ele fala assim: sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, por ser objeto mais cômodo e porque a roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Aqui explica o motivo pelos quais, né, as casas espíritas têm a tal mesa, sim. O pessoal chama de mesa branca. Então, o movimento das mesas se deu justamente por esse motivo. Repetimos, as pessoas estavam reunidas em torno daquele móvel que acomoda melhormente um número grande de pessoas. E para a produção do fenômeno, naturalmente, a mesa ali era o objeto mais próximo, né? Mas Kardec também fala aqui no próprio capítulo 3 do Método, ele vem falando sobre a questão do fenômeno em si. Ele fala assim no item 34. Singularmente se equivocaria quanto à nossa maneira de ver quem supusesse que aconselhamos se despreze os fatos. Pelo menos, pelos fatos foi que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos de nos consagrar a assíduo trabalho durante muitos anos e de fazer milhares de observações. Mas, pois que os fatos nos serviram e servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo se lhes contestássemos a importância, sobretudo quando compomos o livro para torná-los conhecidos de todos. Dizemos apenas que sem o raciocínio eles não bastam para determinar a convicção de uma explicação prévia, pondo termo às prevenções e mostrando que os fatos nada são contrários à razão, dispõe o indivíduo a aceitá-los. Quer dizer, essa questão das mesas girantes, né, foi uma questão necessária, mas primária. Como diz o próprio Espírito aqui, Allan Kardec, não passa o sábio a repetir o ABC da infância. Né? Então, é necessária, é útil, mas a casa espírita não pode se ater única e exclusivamente aos fatos em si, a esses fenômenos, que é diferente daquilo que Miranda lembrou, né, que é a reunião de enfermagem espiritual, muitas vezes usam esse termo hoje em dia. Atendimento fraterno, né? Atendimento fraterno. Esses são, claro, absolutamente necessários, mas as reuniões na casa espírita para a produção desses fenômenos de mesa girante, tal, claro que se respeita as casas que assim entenderem como necessário, mas doutrinariamente falando, com as próprias palavras de Allan Kardec, nós verificamos que o tempo das chamadas mesas girantes já passou, ou deveria ter passado, né? É isso aí. Você que está chegando agora, estou aqui um pouco engasgado, mas vai passar, tem uma água aqui abençoada. Vamos nós aqui em frente. Nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, na segunda parte, capítulo 2, que trata das manifestações físicas das mesas girantes. Eu sou Eduardo Araújo, estou na companhia do Paulo Renato e da Maria de Fátima Miranda, que ficaram aqui rindo, que eu estava engasgado, numa total falta de caridade. Eu fui olhar se tinha biscoito na boca dele, não tinha. Uma total falta de caridade, mas vamos em frente. Item 61. Para que o fenômeno, né, ele vai explicar agora um pouquinho como é que acontecia, como é que esse fenômeno era possível, porque muitas pessoas que hoje leem o Livro dos Médiuns,
elas ficam pensando como poderia dar-se esse tipo de fenômeno, até porque, na atualidade, esses fenômenos físicos são muito raros, né? Você vê que dentro da própria casa espírita, nas próprias reuniões mediúnicas, eu nunca ouvi um barulho estranho, nada diferente, nenhuma cadeira voou, nada caiu, tudo normal, tudo tranquilo. E algumas pessoas se questionam, mas por que antes tinha tanto fenômeno, né, e agora nada acontece? Às vezes as pessoas ficam procurando um barulhinho, um cheirinho para dizer que, né, mas os espíritos não produzem, né, ou muito raramente produzem qualquer tipo de efeito físico na atualidade. Isso leva até uma certa incredulidade, Maria de Fátima Miranda. Olha, mesmo porque, além do que já foi falado, que tinha um objetivo que era despertar, chamar a atenção, porque a situação se fazia no momento próprio, as pessoas pertinentes a ela estavam encarnadas, Allan Kardec, aquelas médias todas, para darem continuidade na pesquisa e daí sair a codificação espírita. Mas hoje, um fenômeno esporádico, tudo bem, mas eles se dedicarem a isso seria desperdiçar energia. Porque quanto sofredor, quantos espíritos mutilados no perispírito, precisando de bálsamo, de aconchego, seria desperdiçar. É como se tivesse um banco de sangue, entendeu? E o sangue lá armazenado e alguém simplesmente abriu uma daquelas bolsas de sangue e deixar derramando à toa sem um critério. É interessante também a gente verificar que esses chamados efeitos físicos, né, essas manifestações físicas, ela de algum modo continua ocorrendo, mas não com a intensidade e com a premeditação que nós gostaríamos, como é o caso da casa espírita, né, que se referiu. Às vezes na casa espírita a gente pensa que ali é o melhor lugar, ou melhor, que é o único lugar onde esses fenômenos vão se dar. Mas esses fenômenos físicos se dão cotidianamente, rotineiramente, nos lares, nos ambientes sociais, nos ambientes profissionais, e nós nem nos atentamos dessa realidade. Muitas vezes os benfeitores espirituais permitem que determinadas entidades espirituais promovam aquele fenômeno físico a benefício de alguém que eles julguem que deva ser atendida. E em outras vezes, às vezes um espírito brincalhão, maldoso, malicioso, também promove determinados efeitos físicos, movimento, digamos, no mundo material, que causa às vezes alguns embaraços, alguns dissabores. Não é que nós vamos atribuir ao vento um fenômeno físico, nem devemos procurá-los, porque, como diz Jesus, quem procura acha, né? E às vezes a gente acha o que não tem, porque acha o que quer. Mas é só lembrando que esses fatos continuam a acontecer mais disseminados dentro da própria sociedade. O que acontecia à época de Kardec é que eles eram provocados, digamos assim. Os sábios se reuniam e os benfeitores espirituais permitiam que tais entidades produzir esses fenômenos para serem analisados. Mas até então, antes da reunião desses sábios, os fenômenos se deram naturalmente em todos os lugares. Foi isso que deu origem à formação daqueles sábios pesquisadores. O próprio fenômeno de Hardisville era um fenômeno natural dentro de casa, né? Em que lá o rapaz, o Mascate, foi enterrado numa parede, né? Pelos habitantes daquele local. E tempos depois começaram os fenômenos lá de bateção, os barulhos lá na casa, e que as irmãs Fox, né, que elas começaram a estabelecer aquela norma de comunicação, uma batida para tal, 2 batidas para tal, aquele alfabeto da tipologia. Então foi um fenômeno dentro do lar, né? E que muitas vezes a gente desconsidera. Kardec, quando estava estudando lá, fazendo determinadas anotações, ele escutou lá em algum ambiente, em alguma parede da casa dele, aqueles barulhos. E toda vez que ele largava o que estava escrevendo para pesquisar a origem do barulho, o barulho parava. Quando ele voltava a escrever, o barulho voltava. Sim. Então, esses fenômenos sempre se deram, né? Isso até ocorre muitas vezes conosco, mas passa despercebido, né?
é porque realmente não tem mais sentido. Os espíritos naquela época queriam chamar realmente a atenção. Hoje, o que importa é a filosofia. Por isso nós estamos aqui estudando. Até porque o fenômeno em si, as pessoas precisam entender, Kardec acabou de comentar isso no item 60, muitas pessoas que acompanharam os fenômenos, elas enjoaram. Sim. A Miranda citou a história da brincadeira do copo. As pessoas levavam realmente como brincadeira, pegava o copo, botava ali, o copo ia para cá, o copo ia para lá, todo mundo ficava impressionado com o copo se mexendo sozinho, e ninguém se tornou melhor por causa disso, ninguém se tornou espírita, ninguém se tornou um cristão verdadeiro. O fenômeno, ele não traz necessariamente a convicção que as pessoas imaginam. Depende de quem analisa, né? Junto a pessoas que não conhecem o estudo da doutrina, esses fenômenos, eles até chamam a atenção ainda, não é? Em lugares, em grupos e parte da sociedade que não tem essa intimidade que nós temos com a doutrina a nível de estudar. Mas sem esquecermos de que é por isso que é chamada invasão organizada, porque espíritos superiores estavam coordenando tudo aquilo no objetivo útil que era o despertamento da consciência do homem na Terra. Eu particularmente eu tenho uma série de experiências nesse sentido, né? Desses fenômenos naturais. Tem tantas outras, mas uma que eu estou sempre relembrando lá em casa era a do limão, que eu morava no apartamento da SEAB, era um cômodo. Então a gente já estava na sala, já estava no banheiro e já estava na cozinha. É muito pequenininho mesmo. E a cozinha era estreitíssima. Aí certa feita eu cheguei da feira, botei o limão em cima da bancada e botei assim de frente para mim e virei pro lado para pegar a faca para cortar. Quando eu reviro, cadê o limão? Sumiu. Eu falei, bom, eu devo ter esbarrado e ele caiu. Como o cômodo é muito pequenininho, a cozinha, aí eu olhei assim superficialmente e não achei. Arrastei a máquina que fica ali, arrastei a geladeira e não achei. Falei, bom, ele deve ter caído aqui dentro desse cômodo aqui. Virei tudo, não achei. Aí chamei minha esposa, Alessi, para me ajudar a procurar. Aí ela falou, tava aí? Eu falei, tava aqui. Né? A gente ficou procurando, aí eu falei, não é possível, não pode ter sumido aqui. Espaço exíguo, muito pequeno. Eu falei, bom, como os cômodos eram muito pequenininhos, eu falei, ele pode ter rolado pro banheiro. Aí procuramos no banheiro e procuramos no quarto, que é tudo coladinho, né? Procuramos no quarto, nada. Aí eu falei para ela, sabe de uma coisa? Deve ser alguma brincadeira, vou pegar outro limão. Quando eu volto para a bancada, o limão estava lá. Estava lá, viu? Interessante. Estava lá, no mesmo lugar que eu coloquei, no mesmíssimo lugar. E não tinha como nós não vermos, porque é a bancada da cozinha, cozinha pequenininha, 2 pessoas procurando. Quer dizer, a pessoa que estava desencarnada fazendo brincadeira, desistiu quando eu falei, sabe de uma coisa, vou pegar outro limão. Né? Então, às vezes, o espírito só quer fazer brincadeira para nos causar alguma indisposição, algum aborrecimento. Como às vezes ele vê que não obteve sucesso, ele larga a brincadeira para lá. Por isso que eu falo que esses fatos ocorrem com muita naturalidade. Que a pessoa que não está procurando não se dá conta dele. E é bom mesmo que não procure. A pessoa fala, eu devo ter esquecido em algum lugar, não sei o quê, mas às vezes está ali. O espírito só quer causar aborrecimento à pessoa. E sem contar também que às vezes a pessoa colocou no lugar errado e esqueceu mesmo, né? Mas essa do limão é uma das que... Deixou assim, bem visível. Porque o ambiente era pequeníssimo, e 2 pessoas procurando, e quando fui ver o limão estava lá. E o limão dele apareceu e o horário acabou. Acabou. Nossa gratidão aí a todos vocês que nos acompanharam no seu radinho, pela internet. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Muita paz a todos. Muita paz. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec,
no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, estamos aqui novamente para analisarmos, estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. É muita coisa, né? São muitas emoções. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Meus amigos, voltando à Revista Espírita, nós estamos estudando, né, as sensações que o espírito tem ao desencarnar. E para isso nós estamos analisando esse sentimento que ocorre, né? Porque ele tem de passar por situações e dito por ele, o espírito, né, as sensações que ele possui. Vamos estudando e analisando o porquê da cremação, né, que nós não vimos ainda. É uma coisa para analisar. A cremação não era de praxe, era de enterrar, né, a pessoa. E o espírito, ele vê com o grau da visão, da mediunidade dele. Então, aquele que é material, ele afeta muito bem a parte material e sente-se confuso diante dessa situação. Não é, Astênio? Sim, nós estamos estudando na Revista Espírita de maio de 1858 a teoria das manifestações físicas, né? O primeiro artigo de Kardec a respeito da teoria das manifestações físicas, que nós devemos terminar, esse artigo pelo menos, nós devemos terminar neste programa. Então Kardec diz o seguinte: a mão aparente tangível oferece uma resistência. Ele está se referindo à materialização de um espírito, materialização parcial de um espírito, em que se materializou apenas a mão, né? Então, a mão aparente tangível oferece uma resistência. Então, se nós quisermos apertar essa mão, nós podemos apertar essa mão. Oferece uma resistência. Exerce uma pressão. Deixa impressões. Se ela quiser beliscar a gente, ela pode beliscar e deixar a marca do beliscão, né? Deixa impressões. Opera uma tração sobre os objetos que seguramos. Então, pegar um livro de um lugar e passar para outro lugar, apôs nela uma força. Ora, esses fatos, que não são hipóteses, podem conduzir-nos à explicação das manifestações físicas, né? Obviamente, só lembrando que aqui é uma teoria, né, que o próprio Kardec continuou estudando posteriormente, né, e lá no Livro dos Médiuns nós encontramos explicações mais, podemos dizer, mais convincentes, né, a respeito desse fato da movimentação dos objetos, por exemplo, né, em que o espírito não necessariamente segura o livro, né, com as suas mãos, né, mais materializadas, esse tipo de coisa, né, que é preciso que o livro seja envolvido, né, pelos fluidos desse espírito, mais os fluidos materiais do médium, para dar o que Kardec chamava de uma vida factícia ao livro, e ele apenas pela vontade movimenta o livro de um ponto para outro. Ele não segura com forças de nervos um livro para poder transformar, né? Então, só para lembrar que aqui é uma teoria, mas que ela foi posteriormente desenvolvida, né? Então, ora, esses fatos que não são hipóteses podem conduzir-nos à explicação das manifestações físicas. Notemos, em primeiro lugar, que essa mão obedece a uma inteligência. Então, está ali materializada apenas uma mão, mas ela obedece a uma inteligência, visto agir espontaneamente, que dá sinais inequívocos de vontade e obedece a um pensamento. Pertence, pois, a um ser completo. Então, ela é uma mão que pertence a um ser completo, que se nos revela apenas essa parte de si mesmo. E a prova disso é a impressão que produz das partes invisíveis, os dentes deixando marcas impressas na pele e provocando dor,
Então, experiências que Kardec fazia, né? Participava, e verificando que mesmo a parte invisível, né, você estava vendo apenas a mão, mas você poderia sentir uma mordida, né? Então mesmo a parte invisível produzindo efeitos materiais, né? Então, com certeza, nós estamos estudando uma teoria das manifestações físicas, certo? Okay? Então isso quer dizer que também ele tem dor, não é isso? Sim, provoca a dor. Não é que o espírito sinta dor, ele provoca a dor em nós, né? Aqui está falando que com essa tangibilidade, o perispírito pode provocar dor em nós. Se nessa situação de tangibilidade ele nos der uma mordida, nós vamos sentir a mordida, né? A gente já viu vários casos de bofetadas, por exemplo, né? Bofetadas Sim, invisíveis. É verdade. Né? A mão não estava nem materializada, mas o rosto sentiu a bofetada. Né? E aí, com isso, mostra que é tangível a coisa, né? Que você sente a mesa, que você sente o microfone, que você sente a madeira. Então, basicamente, essa é a prova circunstancial do ato, né? Isso prova que esse perispírito, ele tem algo de matéria, porque senão ele não conseguiria atuar sobre a matéria a esse ponto de poder beliscar-nos, de poder dar-nos uma bofetada. Exatamente. Porque sem matéria não se pode atuar sobre a matéria, né? Perfeito. Bom, então vamos lá. Entre as diferentes manifestações, uma das mais interessantes, sem dúvida, é o toque espontâneo dos instrumentos musicais. Então agora Kardec está falando, né, dentro da sua teoria, né, dos fenômenos físicos, né, das manifestações físicas, ele está falando dos instrumentos musicais que tocam sozinhos, entre aspas, né? Mas ele mostra aqui também o espírito materializado ser visto tocando um piano, por exemplo. Então ele está de fato lá sentado, né, e pelo que Kardec admitiu aqui, pelo menos, ele estaria usando certa força física para poder, né, imprimir, né, movimento, né? Então ele fala assim, os pianos e os acordeões parecem ser, para esse efeito, os instrumentos de predileção. Esse fenômeno explica-se muito naturalmente pelo que o precede. A mão que tem a força de segurar um objeto pode muito bem apoiar-se sobre as teclas. Só lembrando que aqui é uma teoria. Kardec não está dizendo que é assim que acontece, né? Não é a palavra final, tá certo? Sim. Então ele fala assim, a mão que tem a força... Provavelmente pode acontecer. É uma das explicações possíveis, né? Então, a mão que tem a força de segurar um objeto pode muito bem apoiar-se sobre as teclas e fazê-las ressoar. Então a mão que pode levantar uma mesa pode se apoiar sobre as teclas e fazê-la ressoar. Aliás, por diversas vezes, vimos os dedos da mão em ação. Se o Kardec viu, é porque era materialização. O Kardec não era vidente, né? Então era espírito materializado mesmo, tá certo? Então, aliás, por diversas vezes, vimos os dedos da mão em ação. E quando a mão não é vista, vêem-se as teclas se agitarem e o fole abrir-se e fechar-se, né? Então, existem os casos em que como se o instrumento estivesse tocando sozinho. Exatamente. Né? Você não vê ninguém, mas está lá a sanfona abrindo e fechando, e estão as teclas se movimentando, né, do piano, né, e daí por diante. Essas teclas só podem ser movidas por mão invisível, dando prova de sua inteligência, tocando áreas perfeitamente ritmadas e não como sons incoerentes, né? A gente sabe, por outro lado, estudando o Livro dos Médiuns, que os espíritos não conseguiriam fazer isso em lugar nenhum se não tivesse naquele ambiente um médium que pudesse fornecer fluidos materiais, né, para tornar possível aquele fenômeno, né? Então, Astênio, deixa eu ver se entendi. Para que ocorra o fenômeno, um espírito tem que doar. Tem que doar seus fluidos e ele tem que
combinar os seus fluidos com o fluido de algum médium que esteja no ambiente. Né? Do contrário, ele não consegue. Perfeito. Só com seus próprios fluidos ele não consegue movimentar matéria nenhuma. Perfeito. Né? Bom, então essas teclas só podem ser movidas por mão invisível, dando prova de sua inteligência, tocando áreas perfeitamente ritmadas e não como sons incoerentes. Então eles não saem só como a criança faz lá no piano, só tocando qualquer coisa, só movimentando as teclas, mas sabendo tocar, né? Sabendo tocar. Sabendo tirar música daquilo ali, não é isso? Exatamente. Então vamos prosseguir. Continua Kardec, então, com a sua teoria sobre as manifestações físicas. Né? Então ele disse, uma vez que essa mão pode enfiar-nos as unhas, essa mão do desencarnado. Sim. Né? Então, uma vez que essa mão pode enfiar-nos as unhas na carne, beliscar-nos, arrebatar aquilo que temos na mão, né? Tirar da nossa mão algo que nós temos na mão, desde que havemos apanhar e transportar um objeto, como o faríamos nós mesmos, pode muito bem dar pancadas. Então, percebeu, quando eu falei assim, ele está fazendo toda essa introdução para poder explicar lá na frente como podem haver os ruídos, né, e daí por diante. Né? Então ele fala assim, uma vez que essa mão pode enfiar-nos as unhas na carne, beliscar-nos, arrebatar aquilo que temos na mão, desde que havemos apanhar e transportar um objeto, como o faríamos nós mesmos, pode muito bem dar pancadas, levantar e derrubar uma mesa, agitar uma campainha, puxar cortinas e até mesmo dar-nos uma bofetada invisível. Né? A gente vê, por exemplo, né, em vários casos, se você pesquisar pelo próprio Google, né, vai encontrar muitas, os padres ficam tentando ajudar com seus recursos e não conseguem absolutamente nada. Então, pedradas, por exemplo, uma casa levando pedradas nas vidraças da janela, né, e as pessoas que estão na casa recebendo essas pedradas, e de onde estão vindo essas pedras, né? Quer dizer, não vê quem é que está jogando a pedra. Então, mas por isso que eu falo assim, estudar o Livro dos Médiuns é importante para a gente saber que o espírito não está lá como qualquer um de nós, pegando uma pedra e lançando, né, com força muscular. Espírito não tem força muscular, né, a pedra sobre uma pessoa ou sobre uma janela e daí por diante. Né, para que ele possa provocar isto, ele tem que, mesmo que ele não saiba como o fenômeno acontece, porque o fenômeno pode acontecer sem que o próprio espírito saiba como é que está acontecendo, né, o desejo dele é de pegar aquela pedra e atirar. Né. Entretanto, essa pedra só consegue ser movimentada se ele tiver consciente ou inconscientemente, ele estiver impregnando essa pedra dos seus fluidos espirituais, combinando o fluido material de alguém das proximidades. Né? Para dar essa tal vida factícia àquela pedra, para poder com a vontade lançar aquela pedra no destino, né, que queira lançar aquela pedra. Então você está dizendo que tem que ter vontade. Tem que ser objeto da vontade, né? Não é como eu quero lançar, eu encarnado, quero lançar uma pedra, eu me abaixo, pego a pedra e jogo. Mas mesmo assim existe a vontade, né? Só que para o espírito a vontade tem uma importância. Um alto grau. Isso, tem uma importância maior ainda. Tangibilidade. Bom, e aí, prosseguindo, porque nós já estamos na metade do nosso tempo e já está acabando. E nós vamos terminar esse tema hoje, né? Vamos terminar o tema do primeiro artigo sobre esse tema, né? Da teoria das manifestações físicas. Tá? Então, disse, sem dúvida perguntarão, como pode essa mão ter a mesma força, tanto no estado vaporoso e invisível, quanto no estado tangível? Então, está observando a diferença, né, quando o Kardec fala tangível? Então, tangível é palpável, né, é tocável, né, e tem o estado vaporoso que é invisível, não é palpável. Né? Ele fala assim, sem dúvida, perguntarão como pode essa mão ter a mesma força tanto no estado vaporoso e invisível quanto no estado tangível. E por que não? Não vemos o ar derrubar edifícios, o gás lançar projéteis. Então tudo isso está no estado vaporoso, né?
Não é isso? É lógico, né? Lógico. Você está vendo lá o furacão lá. Ian. Né? Ian. Vai lá tentar segurar ele. Você não consegue, mas ele está jogando edifícios embaixo, pontes, né? E daí por casas. Né? Isso, Então, e por que não? Não vemos o ar derrubar edifícios, o gás lançar projéteis, o ar lançar projéteis, a eletricidade transmitir sinais e o fluido do ímã levantar massas? Porque a matéria eterizada do perispírito seria menos poderosa? Não a queiramos submeter às nossas experiências de laboratório e às nossas fórmulas algébricas, sobretudo por havermos tomado os gases como termo de comparação. Não lhes vamos atribuir as propriedades idênticas, nem computar suas forças como calculamos a do vapor. Então Kardec diz, olha, não tenta levar para o laboratório, como eu estou usando a questão de gases, etc., não vai querer fazer com o perispírito a mesma coisa que você faz com os gases, porque não vai dar certo a experiência. Tentar medir, né? Tentar medir. Isso, tentar prender numa garrafa, né? Bom, então, até o momento, ele escapa a todos os nossos instrumentos, o perispírito, né? Até o momento, ele escapa a todos os nossos instrumentos. É uma nova ordem de ideias que está fora da alçada das ciências exatas. Eis porque essas ciências não nos oferecem aptidão especial para apreciar, né? E aí é importante a gente considerar isso, porque a opinião de um cientista, né, e a opinião de um leigo a respeito do perispírito é praticamente a mesma coisa, né? Porque no que se refere ao perispírito, o conhecimento do cientista é zero, né? Sabe? O que ele conhece é outra coisa que não tem nenhuma relação com o perispírito. Perfeito. Perfeito. E aí, meu amigo, só estão faltando 2 parágrafos para nós terminarmos o nosso, meu amigo. O nosso tema. É triste. Né? Você queria tanto continuar, né? É muito interessante. Né? Até porque o nosso, embora esse seja o primeiro artigo sobre esse tema, o próximo tema no nosso próximo programa não será o segundo artigo. Então, o segundo artigo sobre esse tema virá mais lá para frente. A gente vai ter que esperar um pouco. É a segunda parte. Tá? Mas aí Kardec, então, prosseguindo sobre a sua teoria, diz assim: demos essa teoria do movimento dos corpos sólidos sob a influência dos espíritos, somente para mostrar a questão sob todas as faces e provar que, sem nos afastarmos muito das ideias preconcebidas, podemos dar-nos conta da ação dos espíritos sobre a matéria. Então, me parece, né, que, obviamente, né, que o Kardec tenha criado essa teoria sob a influência dos espíritos. Os espíritos quiseram comer o mingau pela beirada. Assim, não adianta a gente chegar lá na profundidade do tema nesse momento. Nós temos que começar por aqui, né, para depois darmos mais alguns detalhes. Mais malícia. Isso. Então, demos essa teoria do movimento dos corpos sólidos sob a influência dos espíritos, somente para mostrar a questão sob todas as faces e provar que, sem nos afastarmos muito das ideias preconcebidas, podemos dar-nos conta da ação dos espíritos sobre a matéria. Mas outra teoria, então o próprio Kardec dizendo que existe outra teoria, né? Mas outra de elevado alcance filosófico, dada pelos próprios espíritos, né? E que lança sobre essa questão uma luz inteiramente nova. Compreendê-la-emos melhor depois de a havermos lido. Aliás, é útil conhecer todos os sistemas a fim de se poder compará-los. Então, exatamente, ao que me parece, exatamente essa outra teoria que Kardec informa que existe aqui é que ele coloca lá no Livro dos Médiuns. Entendeu? Então, bastante mais avançada do que essa teoria aqui. Ok? E aí chegamos no nosso último parágrafo, né? É uma pena, mas estamos no último parágrafo da teoria sobre as manifestações físicas. E aí diz Kardec: resta, pois, explicar agora como se opera essa modificação da substância eterizada do perispírito.
Né? E, obviamente, que se nós estamos no último parágrafo, não vai ser aqui que ele vai explicar. É verdade. Né? Aí, vamos deixar para a próxima, né? Mas aí vamos terminar esse parágrafo aqui, né? Sim. Então, ele vai deixar para a próxima, a gente vai ter que deixar para a próxima também. Né? Então, ele fala assim: resta, pois, explicar agora como se opera essa modificação da substância eterizada do perispírito. Por que processo o espírito opera? E, em consequência, qual o papel dos médiuns de efeitos físicos na produção desses fenômenos? Aquilo que neles se passa em tais circunstâncias, a causa e a natureza de suas faculdades, etc. É o que faremos no próximo artigo. Então, exatamente aquilo que nós gostaríamos de ver, ele deixou para o próximo artigo. A pitada do doce, né? Né? Mas, de qualquer forma, você vê o que ele está anunciando aqui que virá no próximo artigo. Né? Ele fala assim, por que processo, então ele vai mostrar no próximo artigo, por que processo o espírito opera? Então, aí é que entra aquela questão do processo, do espírito ter que impregnar o objeto que ele quer movimentar, impregnar fluidicamente, né? E mais valer-se dos fluidos materiais de um médium. Né? Esse caso é um caso muito interessante, porque essa impregnação tem médium sensitivo, né? Que ele sente o objeto. É quando você bota uma roupa, bota um objeto, uma caneta, que tem impregnados a energia nesse ser. E aí o sensitivo, ele capta a energia que tem nesse objeto, que faz com que ele visualize o que gerou. Sim, assim, o universo de Deus é muito mais rico do que a gente possa imaginar. Né? Existem determinados médiuns que eles conseguem, no contato com um determinado objeto, ler toda a história que aquele uma objeto retrospectiva, faz parte. Né? Isso, exatamente. Indo há séculos, né? Então se chega num museu, por exemplo, e pega lá uma determinada peça, né, colocando a mão nessa peça, começa a verificar que essa peça já fez parte de um palácio, né, que esteve na mão desse, daquele, que já foi objeto de... A polícia, né? Isso, dos Estados Unidos, ela usa esse sensitivo, né, em casos difíceis, né, de se encontrar, difícil de se obter uma resposta. Aí ele pega um objeto, um broche, algo daquela pessoa e vai fazendo um retrospecto dele, baseado na impregnação das sensações que essa energia tem. Então, o que a gente vê, para botar a barba de molho, é que nada se perde, né? Nada se perde. Perfeito. Então, qualquer coisa boa que a gente faça fica mantido nesse arquivo divino. Sim. E qualquer besteira que a gente faça também, não só faça, que a gente pense, que a gente fale, também está impregnado, né? Agora, imagina a gente desencarnado, crente que está numa situação boa, e aí é levado a olhar o passado, em que você palavras chulas que você usou, determinadas agressões verbais ou físicas, né? Tudo isso nos leva a nos envergonhar e verificar que a gente tem que voltar para reencarnar. Exatamente. É lamentável, né? É lamentável. E lamentável é o tempo, né, que acabou. Meus amigos, nós estamos terminando mais uma vez esse interessante estudo da tangibilidade, das emanações fluídicas, de tudo. Agradecemos a Vinícius, a atividade que tem. Muito obrigado. Eu, a Mauri Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. Deus esteja louvado. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.